Glória a Deus. Abra a tua palavra, a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos o culto de primícias. Então, já que hoje nós não pudemos, fazer o nosso culto presencial, venha amanhã às 8 horas para o culto de primícias, é o culto de consagração do mês de março. Amém? Eu quero te convidar para estar presencialmente aqui conosco na igreja Renascer em Cristo, na rua Nelson Silva 203, em Barreiros, São José. Amém? Então aí segunda-feira vai ser o nosso domingo, né? Nós vamos operar apenas com 25% da capacidade, então teremos pouquíssimas cadeiras aqui disponíveis, para que nós possamos justamente atender a todas as medidas. Você está vendo essa camiseta aqui? Essa camiseta, ela faz parte de um novo projeto que nós estamos fazendo aí. Na verdade não é um projeto, é um movimento Amar ao Quadrado. E o Amar ao Quadrado nada vai ser do que alguns challenges, alguns desafios que nós vamos propor para a igreja, para que nós possamos demonstrar o amor de Jesus através da nossa vida e, consequentemente, promover aí um mover de salvação, impactar muitas vidas, vai ser uma grande bênção. Amar ao Quadrado, nós vamos ter aí essa semana já as primeiras instruções nas redes sociais e também a partir de hoje, quase todas as publicações, aquilo que você fizer que estiver relacionado à palavra de Deus, usa aí a hashtag Amar ao Quadrado. Não é amor ao quadrado, é Amar ao Quadrado, tá bom? E aí vai ser uma grande bênção. As primeiras missões, os primeiros challenges estarão disponíveis essa semana no Instagram do Movimento. Amém? Semana que vem, ceia de oficiais, dia 6, na igreja, aqui, presencial. Não vai rolar presencial, que são dois finais de semana de isolamento, aí, de lockdown, Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Nós consagramos a nossa vida a Ti. E nós, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua paz para essa noite. Que a Tua palavra, Senhor, seja viva e sem resistência ao nosso coração. E por tudo nós entregaremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre e sempre, porque só Tu és digno, em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa palavra ela veio de encontro aí ao que Deus havia colocado no meu coração também no acampamento, né? Eu ministrei a galera no acampamento sobre a maior experiência com o amor que se cumpre através do perdão. Jesus havia se retirado e de madrugada alguns homens foram até ele, levando uma mulher acusada de ter sido pega em flagrante adultério. E conforme a lei de Moisés, né, lá em Levíticos 20:10, a pessoa que fosse pego nessa condição, ela deveria ser apedrejada e morta, né? E obviamente, aquela mulher possivelmente, né, era uma prostituta, mas além de ser prostituta, ela era uma pessoa abusada também. Alguém se aproveitava dessa condição dela, né? E onde está a outra parte, né? A mulher adúltera. Mas e o adúltero? Cadê? Aonde está o homem que usou essa mulher, né? Então aqueles homens, eles haviam claramente armado uma cilada, né? Foi pego em flagrante. Se foi pego em flagrante, cadê o homem que estava com ela, né? Mas claramente aquilo ali foi uma armação que fizeram para levar, talvez ela tenha realmente caído nesse pecado, como a Bíblia fala que ela caiu, né? Mas levaram até Jesus, o foco não era ela. O foco era intimidar Jesus, né? É colocar Jesus contra o sinédrio. E como uma cilada, uma armação para encurralar Jesus, o que acontece? A resposta de Jesus para eles é uma resposta maravilhosa. Jesus pergunta para eles quem ali, de fato, aliás, se alguém ali, de fato, tivesse a consciência tranquila de que nunca havia pecado, e ali eles estavam falando de um pecado um pouco mais punk, um pecado digno de apedrejamento, que fosse o primeiro a atirar a pedra. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava, em primeiro lugar, trazendo a consciência daquelas pessoas de que todos nós somos pecadores, de que eles também eram pecadores, e que assim como aquela mulher era digna de apedrejamento, eles também seriam dignos de apedrejamento, cada um por causa do seu pecado. E no momento, não sei se vocês já viram o filme que mostra essa cena, tem um filme que mostra exatamente essa cena, né? De Jesus escrevendo na terra, e ele fala isso: quem dentre vós não tiver pecado, pode lançar a primeira pedra. E aí um pega. Eita, tá acabando a pilha. E é engraçado porque os caras olham um pro outro e falam assim, né, no filme, né? Ataca você aí a pedra, né? Aí o outro fala assim, não, ataca você, pô. Diz, não, taca tu primeiro, se tu tacar eu taco também. Pô, eu não consigo. Eu não consigo tacar a pedra. Porque olha só o que a Bíblia fala, eles se sentiram acusados pela própria consciência. O que Jesus faz? Jesus traz a eles a consciência de que eles também precisavam daquele perdão. Aquela mulher possivelmente era Maria Madalena, né? E ela se depara com um amor tão grande de Jesus, um amor incondicional de Jesus tão grande, porque Jesus não a acusa, Jesus, na verdade, a perdoa. E o perdão, ele é o ápice do amor. Quando se fala de amor, do maior amor do mundo,
da maior manifestação de amor do mundo, ela se cumpre através do perdão. Você vê, por exemplo, lá em Lucas 7,37, lá em Lucas 7,36, Jesus fala que aquele que muito ama, muito perdoa. E aquele que pouco ama, também pouco perdoa. Em João 3,16, o próprio Jesus fala também, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? A fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do quê? Do perdão, da remissão dos pecados. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho a nosso favor. Porventura, aliás, pela remissão dos nossos pecados, porventura não seria capaz de nos abençoar com todas essas sortes de bênçãos, né? Antes a nós nos entregou, né? Porventura não nos dará graciosamente todas essas coisas. O perdão, ele é a maior demonstração de amor que alguém pode sentir na sua vida. E nós precisamos desse amor, nós precisamos desse perdão, nós precisamos conhecer o poder espiritual e libertador do perdão na nossa vida. E como que Jesus faz isso, né? Ele fala, em primeiro lugar, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa pergunta de Jesus, ela é muito boa. Ela é uma pergunta que coloca o ser humano em uma condição de consciência espiritual, né? O nível mais profundo de relacionamento espiritual que uma pessoa tem com Deus, ele não é o nível do transe. Sabe o que é o transe? É quando a pessoa, todo mundo espera um transe, entendeu? Na hipnose e todas essas coisas, a pessoa ela busca um transe. O que é um transe? É você ficar fora de si. A pessoa acredita que a maior manifestação de Deus no corpo de uma pessoa é quando ela sai de si. Não é. Não é. Você vê que é o contrário, né? Quem que toma conta de um corpo de uma pessoa e a deixa inconsciente? Fala para mim. Hã? Possessão demoníaca. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fica fora de si? Sim ou não? Você não fica. Mas a possessão demoníaca fica, não fica? Às vezes a pessoa se acorda, ela não sabe nem o que aconteceu, ela não lembra de nada que aconteceu. A relação com Deus, ela é consciente. Entendeu? O que Jesus faz para eles ali? Jesus faz eles mergulharem na consciência e identificar que eles também precisavam ser perdoados. Enquanto nós não colocamos a mão na nossa cabeça e não buscamos ter uma relação consciente com Deus para que Deus consiga resgatar situações que nós precisamos ser perdoados e perdoar, nós não vamos conseguir sair do lugar. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra não está em nós. O que nos faz viver uma experiência poderosa com Deus é nós termos uma experiência com o amor, e o amor é o perdão. E quando eu não tenho uma experiência com perdão, é quando eu não compreendo que o que eu pratico é grave. Eu estava dando um exemplo hoje de manhã, dei o mesmo exemplo na campa, quem estava lá já viu isso aí, eu falar sobre isso. Quem tem uma experiência com o perdão? Eu chego para você e falo assim, eu vou pegar uma cobaia aqui, né? Falo para o Luquinha, sou Luquinha, eu te perdoo. Aí o Luquinha fala assim, me perdoa, pastor? Não, amém, que bom que tu me perdoa, mas me perdoa por quê? Aí eu falo assim, não, tu viu minha mensagem lá e não me respondeu, mas tudo bem, eu te perdoo. Aí o Luquinha vai falar assim,
Tá. Não, beleza. Legal. Qual a experiência que ele teve com o perdão? Será que ele teve uma experiência com esse perdão? Por que ele não teve experiência nenhuma com esse perdão? Quem teve talvez uma experiência com esse perdão fui eu. Porque eu estava com uma amargura no meu coração. Aí eu fui lá e liberei perdão para a vida dele, fiquei livre. Mas e ele, que foi o perdoado? Geralmente o perdoado não tem que ter uma experiência? Quando que o perdoado tem uma experiência com o perdão? Forte essa pergunta, né? Quando ele tem consciência do erro, boa. Mas quando ele sabe que o erro dele não tem perdão. Entendeu? Por exemplo, um casamento onde há traição. Por que quando há perdão, geralmente assim, um perdão verdadeiro, né? Um perdão forte. Quando há esse perdão, o casal não separa mais. Às vezes fica até top assim um casamento. Eu já vi vários casos de casamento muito top depois dessa questão. Por quê? Porque a pessoa que traiu, ela não se considera digna de perdão. E quando alguém vem com um amor maior do que o erro dela e fala assim, cara, eu te amo tanto que eu te perdoo, essa pessoa tem uma experiência com perdão. Entendeu? Quando Jesus fala disso, quem aqui nunca pecou que atire a primeira pedra, o que ele estava falando? Vocês também são dignos de ser apedrejados pelos seus pecados. Vocês também são dignos disso. Enquanto nós não reconhecemos que nós poderíamos morrer por aquilo que nós fizemos, pelos pecados que nós cometemos, nós nunca teremos uma experiência poderosa com o perdão. E o pior disso tudo, o que você faria, tá? Se você tivesse cometido um erro bobo, tá? Um erro bobo. E uma pessoa tivesse sido assassinada por causa do teu erro. Como que você se sentiria? Fala para mim. A gente se sentiria bem se a gente soubesse isso? Vamos supor, uma mentira que você conta. Você contou uma mentira. E essa mentira fez com que uma pessoa fosse assassinada por causa dessa mentira. Será que a gente ficaria de boa? Não, né? Então é o seguinte, os nossos pecados eram para nos matar. Mas quem morreu não foi a gente, foi Jesus. Aquele que deveria ser morto éramos nós. Mas quem morreu pelos nossos pecados, quem foi apedrejado pelo pecado daquela mulher, quem foi? Foi Jesus que morreu na cruz. Enquanto nós não temos essa consciência de que eu deveria morrer, mas alguém morreu em meu lugar, alguém se entregou em meu lugar. Aliás, ele não foi assassinado, porque a Bíblia fala que ninguém tira a vida de Jesus. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor, por amor. Por amor daqueles que precisam de perdão. E muitas vezes nós pecamos, e pecamos novamente, pecamos ao quadrado. Por que nós pecamos ao quadrado? Porque a gente não tem consciência disso. Porque a gente não tem consciência que a gente era digno de apedrejamento. A gente era digno de morte. E alguém pagou por isso. Alguém pagou um preço por isso. Quando Jesus estava falando com ela, sabe? Jesus não acusou ela, olha que coisa louca. As pessoas estavam lhe acusando porque esse é o papel de Satanás. Satanás é o acusador, Apocalipse 12, 9. Então ouviu uma grande voz proclamando, agora veio a salvação, 10, 9, 10, 12, 10. Veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de noite diante do nosso Deus. Sabendo que Jesus morreu por nós, o que o inimigo faz? Ele tenta o homem.
O que é tentar o homem? Tentar o homem é ficar provocando para que o homem peque. Para que cada vez que a gente peque, a gente esqueça que houve um sacrifício que nos libertou do poder do pecado. E aí quando você peca, ele tem um motivo para te acusar. Assim como aqueles homens chegaram com aquela mulher para acusar ela. Para falar, olha, você é pecadora, você é digno de morte. Só que Jesus, ele não acusou nem eles, e nem elas, e nem ela. Ele apenas fez uma pergunta: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vocês também são dignos de morrer, mas o mesmo Jesus morreu por ela, morreu por eles, e morreu por nós na cruz. Existe uma justificação através do sangue do Cordeiro, e por causa dessa justificação, aleluia, sobre as nossas vidas não há acusação. Romanos 8:1, sobre nós não há acusação, amém? Não há acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda coisa que Jesus demonstrou é que o amor, o perdão, ele é incondicional. O que é algo incondicional? Jesus não pede nada em troca, ele é graça, amém? Abra a tua palavra lá no Salmo 103:3, diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Aleluia. Amém? Ele nos perdoa simplesmente porque Ele nos ama. Aleluia. Quando os nossos pecados e falhas estão debaixo do sangue de Jesus, aleluia, Ele se entregou por isso. Ele escolheu se entregar pela remissão dos nossos pecados. Hebreus 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cara, ontem, é engraçado, né? A palavra foi essa, e eu estava no Instagram, eu vi uma mensagem de um pastor falando sobre isso, e ele estava falando, eu achei muito inteligente a colocação dele. Ele falou o que ele falaria se ele estivesse lá com Judas. Aliás, se hoje, agora sabendo do plano, né, de Deus, se ele estivesse lá na época dos discípulos, né, quando Judas entrega Jesus, e ele falou uma frase que eu achei muito inteligente, muito espiritual. Ele falou assim: eu olharia para Judas logo depois da traição. No momento que ele ficou em amargura, eu falaria: cara, espera 3 dias. Espera 3 dias. Porque daqui a 3 dias, ele vai se entregar pelos pecados de toda a humanidade, inclusive pela tua traição. Você não precisa se matar, porque você o traiu, mas ele vai morrer pela tua traição. Meu Deus, queridos, ele vai morrer pela tua traição. Daqui a 3 dias você será uma nova criatura. Sabe qual é a questão? Quando nós não conseguimos direcionar as pessoas, né, para isso, quando as pessoas não, aliás, quando nós não conseguimos direcionar, não, desculpa, quando as pessoas não conseguem ser direcionadas para a remissão dos pecados, o que elas fazem? Elas não conseguem lidar com o peso do pecado, com o peso do erro, e elas se matam. Elas se matam por causa disso. É por isso que nós, que somos perdoados, nós que tivemos uma experiência com o perdão, presta atenção no que eu vou falar para você. Quem tem uma experiência com o perdão de Deus, não pode ser acusador. Amém? Fala assim: eu não sou acusador. Quem é acusador? É o diabo. O diabo é acusador. Quem é acusador? É aquele que não tem experiência com o perdão. Porque quem tem uma experiência com o perdão não perde o tempo com a acusação. Pelo contrário, ele é
obstinado em mostrar o caminho do perdão para todas as pessoas que precisam. Porque tem gente que está tão aprisionada no erro, tão aprisionada no pecado, e não sabe lidar com esse sentimento. E muitas delas tiram a própria vida. Então nós que tivemos uma experiência com perdão, a gente precisa falar para todo mundo. Olha, sabe qual é a solução? Sabe qual é a solução para você ficar liberto desse sentimento? Para você ser livre para sempre? A solução é que Jesus tem perdão para você. Jesus tem um alívio. Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lançai sobre mim o teu jugo e tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. O Senhor Jesus alivia. O que a gente tem visto hoje não é isso. A gente tem visto crentes acusadores. Acusadores que se levantam como juízes, que se levantam para jogar na cara das pessoas. Veja bem, Jesus não falou para aqueles caras: vocês também são pecadores. Jesus fez eles pensarem. Quem dentre vós não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Pensa, qual é o nosso papel? O nosso papel na sociedade como salvos e perdoados é levar as pessoas à consciência. A consciência, fazer as pessoas refletirem muitas vezes, através de uma palavra, através de uma oração, para que elas tenham um contato com o amor incondicional e surpreendente de Deus. E a obra, quem vai perdoar, quem vai convencer do pecado, do juízo e da justiça, é o Senhor. Porque o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, mas o Senhor Jesus também morreu pelos pecados deles. Tudo o que precisa acontecer é eles terem essa consciência. E Deus vai me usar, e Deus vai te usar para isso em nome de Jesus. Porque quem é perdoado está liberto para fazer parte dos planos de Deus. Aquela mulher perdoada, ela se transformou, sabe em quê? Numa discípula de Jesus. Ela se transformou numa missionária, irmãos. Olha lá, Lucas 8:6. Ou Lucas 8:1. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Maria Madalena, nessa experiência, ela foi liberta, ela foi amada, ela foi perdoada e agora, transformada, ela está livre para viver os planos de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus tem um grande plano de restauração nas nossas vidas, e esse plano começa pelo perdão. E eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida. Você hoje, aleluia, vai ter uma experiência com esse amor incondicional de Deus. Você hoje vai ter uma experiência com esse perdão maravilhoso de Deus na tua vida. E o que vai começar quando eu vivo uma experiência com o perdão de Deus, eu sou liberto, eu sou liberado para viver os planos do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida, você vai viver as maiores experiências da tua vida em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai sentir uma paz interior que você nunca tinha experimentado. A partir de hoje, você vai começar a amar, porque quando eu tenho um contato com amor, consequentemente eu começo a amar também as vidas, a amar a minha família. Eu começo a compreender melhor quem está perto de mim, e eu profetizo em nome de Jesus, como Maria teve esse encontro libertador,
Hoje é o dia do teu encontro libertador em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Levante as tuas mãos para os céus. Você que está na sua casa. Oh, aleluia. Limpa o teu coração. Levante as tuas mãos bem alto para os céus. E você vai hoje limpar o teu coração de todos que te fizeram mal. Aleluia. Em primeiro lugar disso, limpe o teu coração de todo mundo que te fez mal. As pessoas que você ama e que te feriram. Libera perdão para eles. E agora, consciente, eu creio que essa palavra trouxe o esclarecimento. Consciente da gravidade dos nossos pecados, você vai agora entregar a tua vida para Jesus. Nós vamos entregar a nossa vida para Jesus. Levante as tuas mãos para os céus. Oh, aleluia. Fala, Senhor, eu preciso do teu amor. Eu preciso de uma experiência poderosa com o teu amor. Eu preciso sair daqui hoje curado no meu interior. Aleluia, eu preciso sair daqui hoje. Olha, com um peso que eu estava carregando na minha vida, que eu não preciso mais carregar, porque Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu, mas eu agora preciso reconhecer que eu era digno de morrer, eu era digno dessa morte, e eu só não morri porque Ele morreu por mim. Eu só não morri porque Ele morreu por mim. Aleluia! E você vai ser perdoado, você está sendo perdoado. Aleluia, Ele já morreu na cruz pelos teus pecados. Oh, meu Deus do céu. Senhor, eu quero ter uma experiência com esse amor e com esse perdão. Eu quero ter uma experiência libertadora com o teu amor e com o teu perdão. Inaugura hoje, Senhor, um plano superior na vida dos teus servos. Eu queria que todo mundo colocasse a mão no coração, inclusive você que está me assistindo. E nós vamos agora fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração juntos, você, eu e todo mundo que está aqui. Se nós não reconhecermos Jesus Cristo como nosso Salvador, nada acontece. Tudo precisa começar com esse reconhecimento. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração agora. Você fizesse essa oração comigo, fale assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu não era digno de perdão. E eu só fui perdoado porque o Senhor muito me amou. E o Teu amor incondicional pela minha vida lançou todos os meus pecados no mar do esquecimento. O Senhor afasta esse pecado, assim como o Oriente do Ocidente. Jesus, eu Te recebo na minha vida, como o meu Senhor e o meu Salvador. No meu coração eu creio que o Senhor ressuscitou dos mortos, e o Senhor agora está vivo em mim. Inaugura, Senhor, um plano maravilhoso na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, eu concordo com essa oração. E eu profetizo essa bênção de Deus sobre você. Receba aí na tua casa o alívio do Espírito Santo de Deus. Receba agora o consolo do Espírito Santo, o conforto do Espírito Santo, a libertação de Jesus Cristo na tua vida. Eu quero profetizar: o pecado não vai mais te dominar em nome de Jesus. E como igreja, nós quebramos com todo o poder da acusação do inimigo. Nós denunciamos Satanás e os seus demônios e declaramos em nome de Jesus: toda acusação e todo jugo seja despedaçado. O Senhor te repreenda em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora que você sabe que você é perdoado, agora chegou o momento de você se perdoar.
Chegou a hora de você liberar perdão sobre você mesmo. Sabe por quê? Jesus falou que os 2 maiores mandamentos eram: o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E agora você acabou de receber Jesus Cristo. E você declarou: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, eu te amo. Glória a Deus, é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. O segundo mandamento era: ame ao próximo como a ti mesmo. Todas as grandes conquistas da nossa vida, a gente vai precisar de pessoas ao nosso lado. E se a gente não amar as pessoas, amar mais do que os erros delas, como Jesus fez com Madalena, sabe? Ele amou mais do que os erros. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir alcançar nada. Nós não vamos conseguir alcançar a bênção na família. Nós não vamos conseguir alcançar uma honra profissional lá no meu trabalho, porque se eu não amo as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Como é que eu vou conseguir me desenvolver? Mas eu também não consigo amar ninguém se antes eu não me amar. E o primeiro passo para você se amar é você se perdoar. Você precisa se perdoar. Jesus já te perdoou. Jesus já te amou mais do que esse erro. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida: perdoado, você agora vai se perdoar. Você vai fazer uma oração para Deus. E você vai fazer uma declaração de um amor próprio agora para a tua vida. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Fala para Jesus: Senhor, eu recebo o teu perdão na minha vida. Eu recebo o teu perdão na minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora eu me perdoo de todos os erros que eu cometi. De tudo aquilo, Senhor, que eu fiz, que eu pratiquei. Aquilo que eu cometi que trouxe perdas para a minha vida. Perdas que até hoje eu pago um preço. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse perdão, ele é muito maior, porque ele foi conquistado na cruz por preço de sangue, e eu agora estou liberado, liberada para viver o melhor de Deus na minha vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala de um rei que ele perdoa um dinheiro de um servo dele. Um servo devia um dinheiro para ele, ele vai cobrar, e o servo fala assim: olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu não tenho como te pagar. E ele clama por misericórdia, e esse rei vai lá e perdoa ele, né? Ele perdoa. E aí, saindo do palácio do rei, perdoado do pecado dele, do erro dele, ele vai lá e cobra um conservo, uma pessoa que trabalhava para ele. E ele impõe assim uma pena terrível, ele põe essa pessoa na prisão. Quando o rei descobre isso, ele vai falar: olha, eu não te perdoei o que você me pediu que eu te perdoasse. Então, se eu te perdoei, você também deveria perdoar o teu conservo. Por que você realmente não perdoou, né? O Senhor chamando disse: servo malvado, te perdoei aquela dívida toda. Porque tu me suplicaste, não devia tu igualmente compadecer do teu servo, como também eu me compadeci de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que se lhe pagasse toda a dívida. E Jesus fala assim: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Hoje, você está saindo daqui com uma libertação tão poderosa na tua vida, porque aquilo que te causava morte, você hoje teve a consciência de que Jesus já morreu por você. A segunda coisa que você teve consciência hoje é de que você precisa se perdoar. E a terceira coisa é que, se Jesus te perdoou, e se você se perdoou, você também vai começar a perdoar aqueles que te fizeram mal, em nome de Jesus. E a partir de hoje,
a tua vida vai andar e vai ser poderosíssima. Amém? Você vai contar esses testemunhos para mim. Se